São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória a Deus, graças a Deus. Mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos dEle, de aprofundarmos na Sua palavra, de um momento de intimidade, começar nosso dia na intimidade do Senhor, ouvindo dEle, que Ele nos dê um ouvido de discípulo, que nós possamos ouvir e aprender dEle, inspirados pelo Espírito Santo. Que nessa Léxio Divina de hoje nós sejamos inspirados pelo Espírito Santo com o coração inflamado para que a Sua palavra cresça no nosso coração, produza frutos de conversão, frutos de santidade. Bendito seja Deus pela Sua palavra e por ter colocado no nosso coração esse desejo de aprofundar na palavra de Deus. Isso é muita graça, isso é muita bênção. Mais um dia, vamos para a nossa Léxio Divina. Estamos na 20ª semana do tempo comum, hoje é 17/8/2021, terça-feira. Vamos meditar o Evangelho de hoje, como na maioria das vezes a gente faz na nossa Léxio Divina. Está em Mateus, no capítulo 19, nos versículos de 23 a 30. Mateus 19, 23 a 30. Vamos fazer o nosso primeiro passo dessa Léxio Divina, que é a leitura. Depois faremos a meditação, uma oração e a contemplação, essa escada que nos ajuda a chegar até o céu. Vamos juntos fazer essa oração, essa leitura? Jesus disse então aos seus discípulos: em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A essas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram: quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras desse santo evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam um dia à vida eterna. Amém. Nós vemos Jesus aqui nesse grande ensinamento para os seus discípulos, para os seus apóstolos, logo após a passagem do jovem rico. Nós sabemos muito bem da passagem do jovem rico que quer seguir Jesus, né? E Jesus pede que ele venda tudo que ele tem e dá aos pobres. E ele pega e, como ele era muito rico, ele não aceita vender, apesar de cumprir todos os mandamentos, cumprir todos os preceitos da lei, ele não aceita vender seus bens, porque ele era apegado aos seus bens, muito apegado aos seus bens. E depois Jesus começa a falar isso com os apóstolos, né? Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Às vezes a gente pega essa palavra do jeito que está aqui ao pé da letra, a gente imagina que todo rico não vai entrar no reino dos céus. Aqui Jesus está deixando bem claro que é o rico que é apegado na sua riqueza, ou o pobre que é apegado na sua pobreza, apegado às pouquinhas coisas que tem. Eu conheci um vizinho que tinha um fusquinha, que ele não ia em lugar nenhum enquanto ele não deixava aquele fusquinha limpinho. O fusquinha dele até brilhava, ele era apegado naquele fusquinha. Então aqui a riqueza é as coisas que nós somos apegados. É isso que nós temos que tomar cuidado, com um apego. Às vezes um apego tão grande que nós largamos o próprio Senhor de lado para ficarmos apegados naquelas coisas que nós temos. Muitas coisas, ou talvez também poucas coisas, que nós também acabamos ficando
apegados. Ele começa o evangelho dizendo: é difícil um rico entrar no reino dos céus. É difícil um apegado, aquele que não abre mão das suas coisas, entrar no reino dos céus. Que as suas coisas estão sempre em primeiro lugar na sua vida. Ele nos alerta do perigo do apego. É o perigo do apego. Quando os bens impedem a nossa entrega total a Deus, isso ele começa a nos prejudicar. Começa a nos prejudicar quando os nossos bens começam a impedir. Quando eu sou apegado em algumas coisas que eu tenho e por causa disso eu largo o Senhor. Eu largo o Senhor. Mas há tantas promessas lindas também nessa passagem. Pedro interpela o Senhor e diz, eis que deixamos tudo para te seguir. O que haverá para nós? Foi a palavra, a parte do evangelho que mais me chamou a atenção, que mais mexeu com o meu coração, a resposta de Jesus. Pedro pergunta: eis que deixamos tudo para te seguir. O que haverá então para nós? A resposta de Jesus: vós que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E eu fiquei pensando, 12 apóstolos, 12 tronos. Então havia um lugar para cada um dos apóstolos. A mesma coisa para cada um de nós. Nós que seguimos o Senhor e servimos, tem o nosso lugar também guardado no céu. Como havia um trono para cada apóstolo, há um lugarzinho guardado, separado para cada um de nós que servimos o Senhor. Estarei sentado em 12 tronos. Olha que bacana. O nosso lugarzinho está guardado no céu para todos nós que servimos o Senhor. E ele termina no versículo 29 falando: e todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, terra ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Não é no sentido de largar e abandonar, é no sentido de amar menos. É de fazermos a justiça. Deus em primeiro lugar, é assim que é a justiça de Deus. Ele em primeiro lugar, depois todas essas coisas. Depois pode ter mãe, pode ter pai, pode ter irmãs, pode ter mulher, pode ter filhos, terras, casa, pode ter tudo. Desde que a gente compramos a justiça, que é Deus em primeiro lugar. A palavra está bem clara. Nós que o servimos, tem um cantinho guardado para cada um de nós. E o que, nessa meditação, o que esse texto fala para mim? O que esse texto agora me incomoda, me faz pensar, me faz raciocinar, pensar na minha vida. Quantas vezes nós largamos Deus para servir as nossas coisas? Às vezes ajuntamos tanta coisa, achando que aquilo é a satisfação. Quantas pessoas, Senhor, às vezes a gente mesmo, a gente compra um sítio, o nosso fim de semana é no sítio, a gente começa a largar a Deus pelo sítio. Às vezes a gente compra um carro, passa o final de semana lustrando e lavando aquele carro e esquece do Senhor. Quantos de nós somos apegados na família, filho, mulher, mãe, pai, terras? Oh Deus, é isso que o Senhor fala para mim hoje. Não apegueis em nada senão em mim. Você pode ter todas as coisas e é lícito que nós tenhamos todas as coisas. É lícito que eu tenha todas as coisas. É para isso que nós trabalhamos, para ter um conforto, para pagar as nossas contas. Mas isso não pode ser o principal na nossa vida. Isso não pode ser o principal. A pergunta que Pedro faz, eis que deixamos tudo para te seguir. É a pergunta que Pedro faz para nós agora. Nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Na hora da missa, eu fecho a minha casa e vou para a missa. Na hora do meu grupo de oração, está marcado na minha agenda, eu fecho a minha casa e vou para o grupo de oração. Vou receber a comunhão. É isso que está dizendo, não importa a quantidade de dinheiro que nós temos. Aqui Jesus não está falando da pessoa que é muito rico, nem da que é muito pobre, ele está falando do que é apegado. Senhor, que o meu coração não seja apegado, Senhor. Que o meu coração não seja apegado. Que essa palavra que Jesus diz aqui, é difícil para um rico entrar no reino dos céus, é difícil, mas ele também não fala que é impossível. É possível para o rico entrar tranquilamente, Senhor. É possível para nós que somos pobres também entrarmos no reino de Deus, desde que nós cumpramos plenamente a justiça, desde que Deus seja o primeiro lugar na nossa vida. Às vezes a gente é mal compreendido quando a gente fala que Deus tem que ser na frente de nossos filhos, na frente da nossa esposa, dos nossos bens, da nossa casa, dos tesouros que nós temos aqui na terra. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Isso é cumprir a justiça. É Ele sempre
em primeiro lugar. Que os bens da terra perecíveis, Senhor, não faça com que eu me afaste de Ti, Senhor. Todos os bens que eu consegui adquirir nessa vida, casa, carro, que estes bens, Senhor, não deixe que eu me afaste do Senhor, que eles fiquem sempre em segundo plano na minha vida, o Senhor sempre em primeiro plano, porque o Senhor é o Deus, Senhor e Salvador da minha vida. O Senhor é o único Deus. E às vezes eu tenho todos esses bens, às vezes não, com toda certeza, eu tenho esses bens porque o Senhor me ajudou com a saúde, com a inteligência, com perspicácia a conseguir esses bens. Aprove ao Senhor me ajudar a conseguir e eu não posso, por esses bens, me afastar do Senhor. Que nesta oração agora, Senhor, eu te peço isso, Senhor. Que o meu coração tenha essa clareza bem clara, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha clareando o meu pensar, para que eu não deixe que isso aconteça na minha vida, Senhor. E eu preciso da Tua força, eu preciso do Teu auxílio, Senhor. Eu preciso do Teu auxílio, Senhor. Pedro, os pescadores daquela época largaram a companhia de pesca do pai. Mateus largou a banca de coletor de impostos que ele tinha e seguiu o Senhor. Por isso Pedro faz essa pergunta, e nós, Senhor, que deixamos tudo? Deixamos tudo para Te seguir. Que os apóstolos hoje, Senhor, sejam o exemplo da nossa vida. Ensina-nos a ser como os apóstolos que largaram as coisas, largaram os seus trabalhos, largaram os seus bens para Te seguir, Senhor. Nós não podemos largar, Senhor, mas podemos colocar em segundo plano, Jesus. Envia Teu Espírito Santo, Senhor, e nos ensine, Senhor. Coloca com clareza no nosso coração esse entendimento que às vezes nós não entendemos, Senhor. Às vezes pelo nosso apego, pela nossa vontade de adquirir coisas, Senhor, nós não acabamos não entendendo, Senhor. E nesta oração eu quero que o Senhor coloque isso no coração de cada um de nós, no meu coração, no coração de quem está me ouvindo hoje, Senhor. Coloca essa clareza que nós temos, é lícito que nós conquistemos coisas, Senhor, é lícito. É lícito que nós demos conforto para a nossa família, que nós demos uma boa faculdade para os nossos filhos. É lícito que nós paguemos as nossas contas, os nossos impostos, Senhor. Mas desde que isso seja em segundo plano. O Senhor é o primeiro plano. O Senhor está acima de todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a justiça, a sermos totalmente do Senhor, enviando para isso o Teu Espírito Santo, Senhor, que nos oriente, que nos capacite, que nos forme no Seu divino ensinamento, Senhor. Cantaria, laria, 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 ensina-nos como Maria, Senhor, ser servos dedicados, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Enche o nosso coração, Senhor, com a Tua glória, com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua misericórdia, Senhor. Enche-nos e convença-nos, Senhor. Orienta-nos, Senhor. Orienta-nos a entendermos que os nossos bens não poderão salvar a nossa vida. De que vale ajuntar tesouros na terra? De que vale, Senhor? De que vale ser apegado aos tesouros da terra, Senhor? Nós temos que ajuntar tesouros no céu. Nós não podemos juntar tesouros aqui para traça roer, para ferrugem corroer. Ajuda-nos a juntar tesouros no céu, Senhor. Ajuda-nos a juntar tesouros no nosso coração, Senhor. E que nesta contemplação, Senhor, o meu coração seja modificado e transformado. Que no silêncio dessa contemplação, o Senhor vem com a Tua mão chagada, com a Tua mão perfurada, tocando o meu coração, principalmente a minha mente, Senhor. Às vezes nós somos tão cheios de nós mesmos, Senhor. Quantas vezes nós somos deuses de nós mesmos. É o que eu acho, é o que eu penso. Venha nessa contemplação agora tirando isso do nosso coração. Tirando essas fraquezas do nosso coração. Que nessa contemplação o Senhor vai firmando nossos pés na rocha que é o próprio Cristo. Que a rocha é o Senhor. Firma o nosso pé na rocha, Senhor. Que nessa contemplação, Senhor, cada dia dessa Léxio Divina, nosso coração na contemplação é transformado, é modificado, é convertido, Senhor. É perseverante na Tua direção, no Teu caminho, nos Teus ensinamentos. Muito obrigado, meu Deus.
Quanto mais a gente faz essa Lexio Divina, se aprofundar na palavra, melhor a gente fica. Um servo melhor a gente fica. Um discípulo melhor a gente fica. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja Deus pela Tua palavra. Louvado seja Deus pela Tua palavra. E todo aquele que por minha causa deixar irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Glória a Deus. E é isso que nós queremos possuir, a vida eterna, o bem imperecível, aquilo que não passa, que não acaba nunca. Louvado seja Deus porque você está conosco participando dessa Lexio Divina, nesse aprofundar na palavra de Deus. Muito obrigado e nos ajude dando seu joinha, compartilhando esse vídeo, enviando para os amigos, enviando para a família que você acha que precisa ouvir essas palavras. Ajude-nos a evangelizar com a Renovação Carismática Católica de Belo Horizonte, no nosso site oficial, RCC Oficial, no Facebook, no YouTube. Ajude-nos a evangelizar. Ajude-nos a ser essa gota de água nesse oceano de incompreensão. Ajude-nos neste mundo doente. Ajuda-nos a ser essa gota de salvação. Muito obrigado. Louvado seja Deus pela sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.